Como ajudar alguém em risco de suicídio? Eu espero que ao final desse vídeo você esteja mais preparado para responder essa pergunta. Meu nome é Kelly, eu sou coordenadora do Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio e nós preparamos dicas importantes para você. Ter uma pessoa em risco de suicídio pode ser muito angustiante. Você pode ter medo de falar sobre o assunto, mas acredite, falar abertamente sobre pensamentos suicidas pode salvar vidas. É importante manter a calma, buscar apoio e orientações para ajudar alguém em risco de suicídio. Esse vídeo tem o objetivo de auxiliar pessoas próximas a alguém em risco suicida a lidar com essa situação. O suicídio está entre as 10 primeiras causas de morte em todo o mundo e é a segunda principal causa entre pessoas de 15 a 29 anos. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. O número anual de mortes por suicídio é maior do que todos os conflitos mundiais combinados. Esses dados são preocupantes, mas saiba que é possível prevenir a maioria dos casos por suicídio. O que é o risco de suicídio? O risco de suicídio envolve situações nas quais as pessoas podem ter pensamentos, desejos ou a tentativa de suicídio, o que está relacionado a provocar a própria morte. O que muita gente não sabe é que essas pessoas em risco de suicídio geralmente desejam parar de sofrer. O comportamento suicida é um grito por socorro. Quais os sinais de alerta relacionados ao risco de suicídio? Existem sinais de alerta geralmente associados ao risco de suicídio. É importante identificar esses sinais e valorizá-los. São eles: os 4 Ds: depressão, desesperança, desânimo e desespero. Falar sobre matar ou prejudicar a si mesmo, por exemplo, eu não quero mais viver, minha vida não tem mais valor, eu quero morrer. Ter sentimentos de inutilidade, culpa, raiva de si mesmo, impulsividade e agressividade. Ter comportamentos que coloquem em risco a própria vida e tentativas de pôr em ordem assuntos pessoais. E quais são os fatores de risco para o suicídio? É importante saber que o suicídio não tem uma única causa. Existem vários fatores de risco relacionados ao suicídio. Entre os principais fatores estão ter tentado cometer suicídio anteriormente, transtornos mentais e uso de drogas, isolamento social e solidão, doença grave ou sem cura, ter sofrido violência física ou sexual. Como avaliar alguém em risco de suicídio? Se você souber que uma pessoa está em risco de suicídio, fale abertamente sobre sua preocupação. Pergunte diretamente sobre o suicídio. Isso mostra que você se importa e pode incentivá-la a ser sincera. As perguntas a seguir podem ajudá-lo a avaliar o risco de suicídio. Como você tem se sentido ultimamente? Como está o seu desejo de viver? Você pensa em tirar sua própria vida? Você tem um plano de suicídio? Você tem o que precisa para realizar seu plano? Você pensa quando faria isso? Você tem esperança de ser ajudado? De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com alguns estudos científicos, é possível classificar o risco de suicídio para saber o que fazer em cada caso. Geralmente, o risco de suicídio é mais leve quando a pessoa tem o desejo de se matar, mas está aberta a aceitar ajuda e não tem planos ou tentativas anteriores. O risco de suicídio se torna mais grave quando há planos ou preparação para o suicídio, quando existem mais fatores de risco, quando a pessoa não acredita que pode ser ajudada e quando ela já tentou suicídio antes. O que fazer se a pessoa tem risco grave ou imediato para o suicídio? Quando a pessoa planeja tentar o suicídio, é preciso agir. Não deixe a pessoa sozinha até que você tenha certeza que ela está em segurança. Coloque-se em segurança também. Evite que essa pessoa tenha acesso a meios para tentar o suicídio, como facas, medicamentos, cordas e locais altos. Peça ajuda profissional ou busque um serviço de emergência. Agora vamos apresentar algumas dicas sobre como você pode ajudar alguém com risco de suicídio. Escute a pessoa em risco de suicídio. Pergunte como ela se sente e como você poderia ajudá-la. Ouça a pessoa com atenção. Tente compreender o ponto de vista dela. Deixe que ela saiba que você se importa com ela e tenha um desejo sincero em ajudá-la. O que não devemos fazer? Não deixe de dar importância ao sofrimento da pessoa.
Não critique ou julgue a pessoa em risco de suicídio. Não a impeça de expor seus sentimentos e pensamentos suicidas. Não desafie a pessoa a tentar suicídio. Não concorde em guardar segredos sobre o risco de suicídio para quem possa ajudar a pessoa a risco suicida. E não procure culpados, pois o comportamento suicida não pode ser causado por outras pessoas. Tem iniciativa. A pessoa que tenta suicídio pode não saber como procurar ajuda ou não entender que pode ser ajudado. Então seja proativo e busque ajudá-la da forma que for possível. Procure entender seus sentimentos, necessidades, desejos e esperança. Tome decisões importantes e identificar que essa pessoa está em risco. Busque uma rede de apoio. É importante que você não seja a única pessoa envolvida para ajudar alguém com risco de suicídio. Procure saber com essa pessoa em risco quem mais poderia ajudá-la nessa situação, como familiares, amigos, profissionais de saúde, religiosos, professores, entre outros. É importante que você auxilie a pessoa em risco suicida a procurar ajuda profissional, consultas, serviços de emergência, serviços em saúde mental, entre outros. E se a pessoa já faz algum tipo de tratamento psiquiátrico, é importante ajudá-la a manter o tratamento. Incentive a pessoa a ter um padrão de vida saudável, sono, alimentação, lazer, prática de atividade física, relações sociais, espiritualidade, entre outras coisas, podem ajudar a pessoa. É importante também estimular a pessoa a procurar coisas que lhe fazem bem. Por exemplo, cultivar emoções positivas, relações sociais satisfatórias, identificar e expressar seus sentimentos e, principalmente, procurar algo que lhe traga esperança. É importante entender que a relação de apoio continua. A pessoa em risco de suicídio, ela precisa de apoio a longo prazo para aquelas dores e problemas que a levaram a ter a vontade de tirar a própria vida. Assim, é importante ter um plano para situações de risco de suicídio. O plano ele é feito junto com a pessoa em risco e profissionais de saúde e funciona como uma ferramenta de apoio caso a pessoa necessite. A pessoa é auxiliada a identificar situações que possam ser uma crise suicida. E tanto a pessoa em risco quanto os familiares precisam de uma lista de contatos com serviços, profissionais de saúde, amigos e familiares que poderão ajudá-la em caso de urgência. Cuide de você também. Ajudar uma pessoa em risco de suicídio pode ser desgastante e pode despertar uma série de emoções e de sentimentos em você. É importante que você possa compartilhar seus sentimentos e obter apoio. Tenha tempo para si e para buscar aquilo que lhe faz bem.